Boa noite, meu nome é Karen Cristina Rodrigues Monteiro e eu vou apresentar sobre a aplicação do planejamento composto central para otimização de processos de conformação de dois estágios utilizando o aço inoxidável ferrítico ultrafino. Bem, dos materiais utilizados para as placas bipolares metálicas, os aços inoxidáveis ferríticos vêm ganhando notoriedade graças ao seu baixo custo e todas as suas propriedades. Para reduzir o peso da célula de combustível, para tornar essas chapas mais competitivas com as outras, a espessura do medidor deve ser o mais fina possível. No entanto, esse processo passa por vários desafios de engenharia e os principais obstáculos técnicos, como a alta produtividade, a alta precisão, fabricação robusta e o fornecer um baixo custo, deve ser resolvido antes da comercialização. A tecnologia de formação de múltiplos estágios, onde o produto final foi utilizado para aumentar a conformabilidade das peças de chapa metálica, pode ser aplicada também à formação de materiais ultrafinos em folha. Vários pesquisadores adotam um algoritmo genérico para otimizar de forma eficiente esse processo de vários estágios. Porém, o algoritmo não pode garantir um ótimo global, quando esse número de variáveis de projeto e de conformação aumentam. Além disso, esse método não é de fácil utilização para quem não domina o algoritmo. Então, para o tipo de caso, a metodologia de superfície de resposta, MSR, proposta por Box e Wilson, é o mais indicado. Essa técnica matemática e estatística é útil para estudar o efeito de vários fatores em diferentes níveis e obtém-se superfícies de contorno que facilita a visualização da interação entre esses parâmetros. O MSR otimiza a resposta baseada nos fatores estudados e utiliza o projeto experimental como o procedimento de composto central para ajustar o modelo pelos métodos de mínimos quadrados. A validação é feita por teste de verificação por análise de variância, ANOVA, e a superfície de resposta é plotada para ajudar na localização do ponto ótimo. O objetivo. O presente trabalho tem como objetivo a introdução da abordagem de PCC no campo de conformação de chapas de metal, a fim de otimizar os parâmetros do processo, já que esse método não é muito utilizado nesse ramo. Metodologia. O material. Amostras de folha de 0,1 milímetro e 0,075 milímetros, que são os casos A e B, de espessura, foram estudados. O material em folha foi desenvolvido para aplicação a essa célula de combustível e, comparado com os convencionais, tem 30% a mais de cromo, que faz ser mais resistente à corrosão. As propriedades de tração e outros testes foram feitos respeitando a norma ASTM 8, que é a própria para os testes de tração, e esses dados foram tabelados na tabela 1. Esses são os dados obtidos por ambos os casos. A conformação de dois estágios. Dois conjuntos experimentais A e B foram examinados para a conformação de dois estágios e suas condições estão listadas na tabela 2. As dimensões da amostra e do microcanal formado pelo estágio final são mostradas pela figura 1. Aqui é a tabela 2, relacionando essas dimensões com as espessuras do caso A e B. E aqui a figura A é a dimensão da amostra e a B a dimensão do microcanal. O procedimento composto central. Nesse estudo, o MSR foi baseado no PCC de face centrada com estrutura conceitual de experimento de fatorial completo. O PCC inclui um fatorial incorporado de ponto cubo, ponto central e ponto estrela, como é ilustrado na figura 2. Os três fatores estudados foram o raio de punção, x1, raio da matriz, x2, e a profundidade de pré-formação, x3. Essa figura é a representação geométrica, né, do PCC de face centrada com as três variáveis. Então, os fatores e seus níveis utilizados na PCC de face centrada são listados na tabela 3. Com base nos níveis e os fatores, a simulação foi gerada no software Minitab. Os valores são listados na tabela 4 para o caso A e na tabela 5 para o caso B. E foram utilizadas 15 corridas conforme a representação geométrica.
Esses são os dois conjuntos de experimentos com seus níveis inferior ao superior, onde é o mais um nível superior, desculpa, com os seus fatores. Então, estão os valores descodificados na tabela. E aqui a tabela 4 são os resultados da simulação para o caso A e aqui para o caso B. Então, aplicar a regressão múltipla de dados, relacionando a variável de resposta e os fatores examinados, relacionando com a equação polinomial de segunda ordem, como a equação 1, a gente obtém que o K0 é o termo constante, K1 ao 3 é o linear, de 1 a 3, 3 o efeito quadrático e de 1, 2 a 1, 3 o efeito de iteração. Então, o conjunto reduzido de dados depende do número de fatores. Um dos pontos fortes da abordagem do PCC é justamente que ele pode reduzir drasticamente o número de conjuntos de dados necessários para a otimização. No caso, o problema que a gente está estudando, foram necessários apenas 15 conjuntos de dados, como demonstrado na figura 2 da representação geométrica, para a obtenção dessa otimização por abordagem tridimensional. Análise estatística e ajuste de modelo. Para a obtenção do modelo de superfície de respostas de segunda ordem como equação 1, para o conjunto A foi utilizado os dados da tabela 5 e codificados, onde se obteve os termos lineares, não lineares e das iterações. Foram obtidos os dados estatísticos de regressão, o ANOVA e os coeficientes nas tabelas 6, 7 e 8. Aqui é a tabela 5 para o caso A do PCC codificado. Aqui na tabela de regressão a gente vê que o modelo proposto corresponde muito bem aos dados, com R quadrado de 0,98. Aqui é a tabela nova para validação dos dados. E a tabela 8, os dados estatísticos e os coeficientes. Na segunda coluna a gente obtém os coeficientes. E algo interessante para ser observado aqui é que na coluna do valor P, a gente nota que os valores das variáveis x1, x2, x3, x1 ao quadrado, x3 ao quadrado, perdão, e x1, x3 obedecem o fato de que quando temos o valor menor que 0,05, esses coeficientes são bem significativos no modelo. Então, essa é a equação 2, é o modelo de superfície de resposta de segunda ordem para o caso A. E o mesmo procedimento foi aplicado para o caso B. Então, essa é a tabela 9 com os dados codificados. A tabela 10, a gente vê que o R quadrado também foi muito bom, de 0,97. Aqui a tabela nova para o caso B. E a tabela 12 com os coeficientes e o valor P. E, novamente, os mesmos fatores obedecem essa significância de até 0,05. Então, eles são bem significativos dentro do modelo. Esse é o modelo de superfície de resposta de segunda ordem para os dados do caso B, que é a equação 3. A visualização das equações do modelo. Para a visualização do modelo de superfície de resposta das equações 2 e 3, em formatos de gráficos 3D e os gráficos de contornos 2D, as equações tiveram uma variável fixada por vez e no seu ponto central, e as demais eram variadas. E os gráficos facilitam a visualização da forma da superfície de resposta, e assim a gente tem interpretações mais fáceis das informações em relação à variável de respostas em relação aos fatores. A superfície de resposta gerada no gráfico e os gráficos de contorno da equação 2 para o caso A são da figura 3 a 5, já do caso B das figuras 6 a 8. Aqui na figura 3, com x3 fixado no ponto central, a gente vê que, como objetivo é minimizar o valor de y, o comportamento é descrito quando a variável x1 está no seu máximo e a x2 também, é onde está o azul mais escuro, o que é confirmado pelo gráfico de contorno. Já na figura 4, com x1 fixado, a gente vê que quando a variável x2 está no seu máximo, e ali mais ou menos na região central de x3, a gente tem esse comportamento, o que é confirmado com o gráfico de contorno.
E o mesmo acontece para quando a variável x2 está fixada, só que com as variáveis x1 e x3 variando, como outro gráfico de contorno. Aqui na figura 6, para o caso B, não dá para ser visualizado muito bem esse comportamento, mas no gráfico de contorno a gente vê que quando a variável x1 está no seu máximo e x2 também, a gente caminha para esse comportamento. Já na figura 7, com o x1 fixado, quando o x2 está no seu máximo e x3 mais ou menos no seu ponto central, a gente percebe esse comportamento, como mostra o gráfico de contorno, e o mesmo acontece com a figura 8 com x2 fixado, que mostra o gráfico de contorno. Então, os perfis de resposta gerados pelas equações 2 e 3 possuem um comportamento em geral bem parecidos. Nas figuras 3 e 6, o aumento de x1 e de x2 leva à diminuição de y, que é o que leva à melhor conformabilidade, que é o que a gente busca. E já nas figuras 4, 5, 7 e 8, o y é minimizado quando o x1 ou o x2, dependendo do caso, né, atinge um máximo e certo valor ali pela região central da região avaliada é observado. A otimização. As equações de modelo 2 e 3 foram utilizadas para a determinação da melhor condição dos três fatores para minimizar o y. Isso foi feito através da análise canônica. A análise canônica. Essas equações foram reorganizadas de modo que seus termos ficassem separados entre si, e o termo constante corresponde ao B0, os termos lineares ao vetor B, e os termos quadráticos de interação compõem a matriz B, maiúsculo, como demonstra a equação 4. Para determinar o ponto estacionário, deriva-se a equação 4 obtendo a equação 5, onde a gente vê que a gente precisa da matriz inversa da matriz B, multiplicada pelo vetor B. Então, para o caso A, esses são os valores que a gente obtém, de B0, B e a matriz B. Para o caso 3, para a equação 3, caso B, são esses valores. Então, calculando as inversas. Para o caso A e o caso B, são essas. Calculando, então, o ponto estacionário pela equação 5 e substituindo depois esses valores encontrados na equação 2 e 3, para achar o valor no ponto ótimo, a gente obtém, para o caso A, o valor de x1 de menos 3,255, menos 2,303 e menos 0,849. E o valor da resposta no ponto é de YA igual a 0,298. Já para o caso B, respectivamente, menos 0,185, menos 0,299 e menos 0,293. E substituindo na equação 3, o valor de resposta no ponto é de 0,234. Então, calculando as raízes características, a gente pega as matrizes, né, para os dois casos, subtrai na diagonal principal o lambda e iguala a zero. E resolvendo essa equação, a gente obtém os 3 lambdas para ambos os casos. O que deve ser observado aqui, como há diferença de sinais entre as raízes características, indica que é um ponto de Cello. Se fosse todas com o mesmo sinal, indicaria que poderia ser um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Mas, como é um ponto de Cello, aí cabe a gente voltar aos gráficos para interpretar qual seria esse comportamento. Por isso eles são tão importantes. Então, as formas canônicas do caso A é esse Y chapéu A, e para o caso B, é Y chapéu B. Então, para obter os valores no ponto estacionário, utiliza as equações de codificação, que estão listadas abaixo, e substituindo os valores das raízes características para os casos de x1 a x3, ambos os casos A e B. Então, os valores que a gente procurava para minimizar o y são, já falando das variáveis em si, o raio da função para o caso A em milímetros, 0,265, o raio da matriz de 0,325, a profundidade de pré-formação de 0,453. Já no caso B, o raio da função é de 0,265, o raio da matriz de 0,325
e a profundidade para a formação de 0,454. Conclusão. Então, o processo de formação de dois estágios para as chapas ultrafinas de aço inoxidável ferrítico, para o caso A e B, que são 0,1 milímetros e 0,075 milímetros, foi otimizado pela técnica de PCC. Com base nos resultados do PCC e das simulações feitas pelo Minitab, pode-se concluir que as previsões são eficazes para aumentar a conformabilidade da folha ultrafina. A equação dos modelos resultados a partir do PCC e a nova foram validadas pelas simulações. A previsão do PCC com a redução de números de experimentos foi demonstrada. E o estudo abre a oportunidade para as outras aplicações da técnica nessa área. Essa é a referência do trabalho utilizada. E é isso. Muito obrigada.